A ideia de fração como parte de um todo. Um número é uma fração, quando podemos escrever na forma A sobre B, com A e B inteiros e que é diferente de zero. Termos da fração. Toda fração tem um numerador e um denominador. O numerador é o algarismo que aparece na parte de cima, e o denominador na parte inferior. Exemplo, 1/3, o 1 é numerador, e o 3 é denominador. Vamos representar algumas frações da forma abaixo. Recortamos uma tira de papel. Dobramos a tira inteira ao meio. Obtemos duas partes iguais. No caso, cada parte obtida representa a metade ou 1/2 da tira. A representação numérica é 1/2. Outro exemplo. Recortamos outra tira de papel. Dividimos essa tira em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representa a terça parte ou 1/3 da tira. A representação numérica é 1/3. Mais um exemplo para melhor entender. Recortamos outra tira de papel, dobramos ao meio e, a seguir, novamente ao meio. Cada parte da tira inteira representa a quarta parte ou 1/4 da tira. A representação numérica é 1/4. Vamos colorir de azul 3 dessas 4 partes. Dessa forma, podemos dizer que 3/4 da tira estão pintados de azul. A representação numérica é 3/4. Observação: o denominador indica em quantas partes o todo é dividido, e o numerador quantas partes é utilizado. No exemplo acima, dividimos em 4 partes, por isso o denominador é 4, já o numerador é 3, pois pintamos 3 partes. Como lemos uma fração? Lemos o numerador na forma cardinal e o denominador na forma ordinal. Exemplo 1, 1/3, leitura, 1/3. Exemplo 2, 2/5, leitura, 2/5. Exemplo 3, 1/10, leitura, 1/10. Exemplo 4, 1/20, leitura, 1/20. E assim por diante. Atenção! Para denominadores maiores que 10 e que não terminem em 0, devemos escrever na forma cardinal, seguido de avos. Exemplo 1. 1/11, leitura, 11 avos. Exemplo 2. 3/17, leitura, 17 avos. Como calcular uma fração de um todo? Fazemos em forma de multiplicação. Muitas vezes o todo é uma variável, ou seja, um valor desconhecido. Devemos multiplicar o numerador com numerador e denominador com denominador. Exemplo: Mariana adora água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, o que corresponde a 1/4 da quantidade encomendada. Quantos cocos foram encomendados? Seja a quantidade x, assim teremos 1/4 de x é igual a 18, o de significa multiplicação, usaremos o ponto para indicar essa multiplicação. 1/4 vezes x igual a 18. Fazemos o produto dos extremos, igual ao produto dos meios, ou seja, multiplicamos em cruz, o chamado cruz-credo. X vezes 1, igual a 4 vezes 18, teremos x igual a 72. Resultado: 72 cocos. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que apresentam a mesma fração irredutível.
Podemos encontrar frações equivalentes a uma fração dada, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por um mesmo valor. Exemplo 1, 3/4, multiplicando o numerador e denominador por 2, teremos 6/8. Conclui-se 3/4 e 6/8 são frações equivalentes. Exemplo 2, 8, 12avos. Dividimos numerador e denominador por 2, teremos 4/6. Conclui-se 8, 12avos e 4/6 são frações equivalentes. Simplificações de frações e frações irredutíveis. Para simplificar uma fração, basta dividirmos numerador e denominador por um mesmo valor. Quando não pudermos mais dividir, teremos a fração irredutível. Exemplo 1, 8, 12avos. Dividimos numerador e denominador por 2, teremos 4/6. Dividimos novamente por 2, obteremos 2/3, que é a fração irredutível, pois não podemos mais simplificar, pois o numerador só é divisível por 2, e o denominador só por 3. Observação: o valor que dividimos o numerador, também deve ser usado para dividir o denominador.